E se as doenças que atormentam sua família, as guerras que não têm fim e a maldade que cresce no mundo não fossem acaso? O livro de Enoque revela um segredo que a Igreja escondeu por séculos. Os anjos caídos deixaram uma herança, e ela ainda está ativa. Existe um livro que ficou de fora da Bíblia que você conhece hoje. Não porque ele fosse mentira, mas porque o que ele contava era grande demais, perigoso demais, para caber dentro dos muros de uma religião que precisava controlar o que o povo podia saber. Esse livro se chama Enoque, e ele não fala de parábolas suaves, nem de conselhos morais bonitinhos. Ele fala de uma rebelião no céu que jamais terminou, e que, segundo essa tradição antiga, continua produzindo fruto até os dias de hoje. Em Gênesis 6:2, a Bíblia canônica já deixa escapar um fragmento incômodo dessa história. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si as que quiseram. Uma frase curta, quase escondida. Mas o livro de Enoque pega essa frase e abre ela inteira. Ele conta que 200 anjos, chamados de vigilantes, desceram ao Monte Hermon e fizeram um juramento entre si. Decidiram romper a ordem estabelecida por Deus. Decidiram descer, tomar mulheres humanas como esposas e gerar filhos que nunca deveriam pisar essa terra. O nome do líder desse grupo era Semjaza, e junto dele, outros anjos com nomes que quase ninguém no seu círculo de fé já ouviu: Azazel, Araquiba, Cocabiel. Cada um deles trouxe um presente para a humanidade. Só que não eram presentes de bênção. Eram armas disfarçadas de progresso. Segundo o texto de Enoque, Azazel ensinou os homens a forjar espadas, escudos e instrumentos de guerra que antes não existiam sobre a terra. E não é só o livro de Enoque que registra esse tipo de aliança proibida entre céu e terra. O próprio apóstolo Judas, em sua carta canônica, no versículo 6, lembra dos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservados por Deus em prisão eterna. É a mesma história confirmada dentro da sua própria Bíblia. Ensinou também às mulheres a arte da maquiagem, do enfeite sedutor, da manipulação da própria aparência para atrair e controlar. Outro anjo revelou os segredos da feitiçaria. Outro, a leitura dos astros para fins de adivinhação e domínio sobre o destino alheio. Perceba o que está sendo dito aqui. O conhecimento que os vigilantes trouxeram não foi dado para libertar a humanidade. Foi dado para corromper, para desviar, para afastar o coração humano da simplicidade original que Deus havia desenhado no princípio. E o resultado dessa corrupção teve um nome: os Néfilim, filhos híbridos, gerados da união entre anjos caídos e mulheres humanas, descritos como gigantes de força e violência incontrolável, criaturas que a própria terra não sabia como sustentar. Eles consumiam tudo o que a terra produzia, e quando não bastava mais, começaram a devorar os próprios homens que encontravam pelo caminho. A terra, diz o texto de Enoque, gemeu por causa deles, clamando aos céus por socorro. O livro de Gênesis 6:4 confirma parte dessa memória quando fala dos gigantes que existiam na terra naqueles dias e também depois. Homens de renome que nasceram dessa mistura entre o que era divino e o que era humano, uma mistura que nunca deveria ter acontecido. Agora pare e pense com sinceridade. Isso soa como um mito antigo e distante, ou soa como um espelho do que você vê agora mesmo no noticiário? Guerra que nunca cessa, corpos que adoecem sem explicação médica satisfatória, uma sede de poder que corrompe até quem prometia servir a Deus. O livro de Enoque não está descrevendo apenas o passado, ele está descrevendo uma semente que foi plantada e que, segundo essa tradição, nunca foi completamente arrancada da história humana. Porque aqui está o detalhe que a maioria dos pregadores prefere não tocar. Quando o dilúvio veio, ele não destruiu apenas a maldade humana em geral. Ele foi enviado, segundo Enoque, como resposta direta ao clamor da própria terra contra os Nefilim. Deus enviou o arcanjo Rafael para prender Azazel, amarrá-lo em Dudael e cobri-lo de trevas até o dia do juízo final.
outro anjo, Miguel, recebeu ordem de acorrentar Senjasa e seus companheiros por 70 gerações embaixo da terra, esperando o fogo. 70 gerações já se passaram. E é exatamente esse detalhe que deveria te fazer sentar mais perto da tela agora, porque a história que a instituição religiosa resumiu em um único versículo continua se desdobrando. Se os corpos dos Néfilim foram destruídos no dilúvio, o que Enoque revela sobre os espíritos deles é ainda mais perturbador. Eles não morreram como morrem os humanos. Sendo metade anjo, metade humano, algo neles não podia simplesmente deixar de existir. Os espíritos que saíram desses corpos ficaram vagando pela terra, sem descanso, sem julgamento ainda cumprido. O texto os chama de espíritos malignos, responsáveis por corromper, afligir, ferir e atormentar a humanidade até o fim dos tempos, determinado por Deus. Alguns estudiosos da tradição enóquica associam essa descrição justamente à origem daquilo que mais tarde os evangelhos vão chamar de demônios. Sim, você ouviu direito. Uma origem, uma raiz, um começo que a igreja tradicional raramente explica com clareza. A aflição espiritual que atinge famílias inteiras, doenças que a medicina não explica por completo, uma opressão que parece não ter causa natural, para quem lê Enoque com atenção, tudo isso remonta a uma rebelião de milhares de anos atrás. Uma rebelião que a instituição religiosa preferiu resumir em um versículo e seguir adiante, como se não houvesse mais nada a dizer sobre o assunto. Mas há, e muito mais do que você imagina. Se esse tema está mexendo com você, se você sente que sua fé merece mais do que respostas superficiais e sermões de 30 minutos que nunca tocam no que realmente importa, inscreva-se agora neste canal. Aqui a gente não tem medo de abrir o que a religião tradicional preferiu manter fechado por tanto tempo. E se você já percebeu que existem ensinamentos sendo passados dentro de igrejas que mais confundem do que libertam, preciso te falar de uma coisa. Criamos um guia chamado Como Reconhecer o Engano Religioso, antes que destrua sua fé. Ele foi escrito exatamente para quem, como você, já sentiu o coração apertar diante de uma pregação que não fechava com a palavra, mas não sabia nomear aquele desconforto. Não é sobre desconfiar de Deus. É sobre parar de ser enganado em nome dele por pessoas que usam o púlpito para outros interesses. O link do guia está fixado no primeiro comentário, esperando por você. Agora continue comigo, porque na próxima parte eu vou te mostrar exatamente o que esses presentes dos vigilantes causaram na alma humana. E por que isso ainda ecoa dentro de você, mesmo sem você perceber conscientemente. Você já parou para pensar por que certas doenças parecem não ter explicação nenhuma? Médico examina, exame não mostra nada, e a pessoa continua ali, definhando, sem que a ciência consiga dar um nome para o que está acontecendo. O livro de Enoque tem uma resposta para isso que vai te arrepiar. Não é sobre culpar Deus. É sobre entender que existe uma camada de realidade que a maioria das igrejas parou de ensinar há muito tempo, porque é mais fácil pregar autoajuda disfarçada de teologia do que encarar um inimigo espiritual real, com origem, com nome, com história registrada. Lembra dos espíritos que saíram dos corpos dos Nefilim depois do dilúvio? Pois é, segundo o texto, esses espíritos não desapareceram. Eles se tornaram uma força ativa de aflição, e o próprio Enoque os descreve como responsáveis por ferir sem que haja punição, agindo livremente sobre a humanidade até o julgamento final chegar. Repare bem nessa expressão, ferir sem que haja punição. Não é uma metáfora bonita, é uma descrição de um poder espiritual que age nos bastidores da história, causando enfermidade, discórdia, guerra e ruína, e que, segundo essa tradição, segue agindo até hoje, porque a sentença final ainda não foi executada. Agora conecta isso com o que Jesus fez durante o seu ministério. Repare como, nos evangelhos, ele não tratava demônios como conceito abstrato. Ele os confrontava como realidade concreta, mandava eles saírem, e eles obedeciam tremendo. Em Marcos 5, um espírito imundo se identifica como legião porque somos muitos. Um exército invisível, organizado, agindo sobre um homem só.
Isso não é coincidência de linguagem, é continuidade. O mesmo tipo de força espiritual que Enoque descreve nascendo da rebelião dos vigilantes é a mesma força que Jesus enfrentava, séculos depois, expulsando de corpos, de mentes, de famílias inteiras. Em Lucas 10:18, depois de enviar os discípulos para expulsar espíritos em seu nome, Jesus faz uma afirmação impressionante. Eu via Satanás, como um relâmpago, cair do céu. Uma frase que liga diretamente o ministério dele à mesma queda espiritual que Enoque descreve séculos antes, como se Cristo estivesse confirmando, com autoridade própria, uma história muito mais antiga do que qualquer um imaginava. E aqui está o ponto que talvez ninguém nunca tenha te explicado dessa forma. A igreja institucional, na maior parte das vezes, prefere não falar sobre isso. Prefere te dar um sermão sobre prosperidade, sobre semear para colher, sobre um Deus que só quer te ver rico e vitorioso, enquanto ignora completamente a guerra espiritual real que Enoque documentou com tanto detalhe. Por que será? Pense comigo. Uma congregação que entende a origem espiritual do mal ao seu redor é uma congregação que não se contenta com discurso motivacional de domingo. Ela quer discernimento, quer batalha, quer verdade, mesmo quando a verdade é desconfortável. E desconfortável é a palavra certa para descrever o que Enoque revela sobre Azazel. Deus, ao ordenar sua prisão, diz uma frase que resume tudo. A terra inteira foi corrompida pelos ensinamentos das obras de Azazel, e sobre ele escreve todo o pecado. Todo o pecado, não uma parte, não um pedaço, uma origem, uma fonte, um ponto de partida. Isso significa que boa parte daquilo que você enxerga como maldade espalhada pelo mundo, guerra entre nações, ganância que destrói famílias, manipulação, feitiçaria disfarçada de espiritualidade alternativa, tem uma raiz muito mais antiga do que qualquer conflito político que você acompanha no noticiário. E tem mais um detalhe que poucos comentam. Enoque descreve que essas tecnologias e conhecimentos proibidos trazidos pelos vigilantes não eram em si totalmente ruins. Metalurgia, cosmética, astronomia, tudo isso poderia ter sido usado com sabedoria. O problema nunca foi só o conhecimento, foi como esse conhecimento foi entregue, fora do tempo de Deus, fora da autoridade dele, como atalho de poder. Isso é exatamente o padrão que se repete até hoje dentro de muitas igrejas. Conhecimento espiritual sendo usado fora da ordem de Deus, dons sendo manipulados para controle, profecias sendo inventadas para manter fiéis presos emocionalmente e financeiramente a um púlpito, em vez de libertos por uma relação verdadeira com o Senhor. Você percebe o quanto essa história antiga conversa diretamente com o que você talvez já tenha vivido dentro de uma comunidade religiosa? Aquela sensação de que algo estava errado, mas ninguém tinha coragem de nomear. Aquela intuição, vinda do Espírito Santo, tentando te alertar sobre uma estrutura que se parecia mais com controle do que com cuidado pastoral. E não pense que isso é exagero ou interpretação forçada. A própria carta de Judas, no versículo 14, cita diretamente uma profecia atribuída a Enoque. Eis que veio o Senhor com seus santos milhares para fazer juízo contra todos e convencer a todos os ímpios. Se o Novo Testamento cita Enoque como autoridade profética, por que a igreja de hoje trata esse conhecimento como irrelevante? O livro de Enoque não foi escondido da Bíblia porque era herético demais. Ele foi deixado de lado porque expõe demais. Expõe a origem do mal de um jeito que não permite mais esconder a cabeça atrás de explicações confortáveis, tipo, Deus permite para testar sua fé, ou isso é coisa do destino. Não, existe uma guerra, existe uma origem, e existe uma responsabilidade espiritual que recai sobre cada pessoa que decide, conscientemente, ignorar esse conhecimento para manter os fiéis dóceis, obedientes e sem discernimento para questionar liderança nenhuma. 1 Timóteo 4:1 fala exatamente sobre isso. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios, dentro da igreja, não fora dela.
E é justamente por isso que tanta gente, como você, sente um cansaço espiritual profundo ao assistir certos cultos, ao ouvir certos sermões. Não é falta de fé, é discernimento tentando acordar dentro de você, batendo na porta, pedindo para ser ouvido, mesmo quando todo mundo ao redor parece confortável demais com o silêncio. Esse cansaço tem nome, tem origem e principalmente tem solução. Ele nasce quando o espírito humano percebe, ainda que sem palavras, que algo na estrutura religiosa ao redor se desviou do plano original de Deus, exatamente como aconteceu quando os vigilantes decidiram trocar a ordem celestial por um atalho terreno. Na próxima parte, eu vou te mostrar algo que conecta diretamente esses vigilantes caídos com práticas que ainda existem, disfarçadas, dentro de estruturas religiosas modernas, e você vai entender por que certos padrões de manipulação nunca deixaram de se repetir, geração após geração, século após século, sem que quase ninguém percebesse a costura por trás de tudo. Pensa comigo numa coisa. Os vigilantes desceram prometendo conhecimento, prometendo poder, prometendo uma vida melhor para quem aceitasse o pacto deles. Isso te lembra alguma coisa que você já ouviu dentro de um templo, com luz colorida, banda tocando, e um pastor gritando que Deus quer te ver rico? Não é coincidência a semelhança. O padrão espiritual que Enoque descreve, trocar submissão a Deus por promessa de vantagem imediata, é o mesmo padrão que sustenta boa parte da chamada teologia da prosperidade dentro de igrejas modernas, espalhadas pelo Brasil inteiro. Azazel prometeu enfeite, beleza, técnica de sedução. Hoje, alguns púlpitos prometem carro novo, casa própria, prosperidade financeira instantânea, tudo condicionado a uma coisa só: o valor da sua oferta. Troque uma semente de R$100 por uma colheita de 10.000, dizem eles. Isso não é fé. Isso é o mesmo comércio espiritual que a Bíblia condena com veemência. Repare como esse tipo de promessa sempre tem uma estrutura parecida com a dos vigilantes. Um atalho, uma troca, uma vantagem imediata, em vez de um caminho de obediência longa e silenciosa. Deus nunca trabalhou por atalho. Ele trabalha por aliança, por confiança construída ao longo do tempo, não por transação instantânea. Em Mateus 21:12, Jesus entra no templo e vira as mesas dos vendedores, expulsando quem transformou a casa de oração em espaço de negociação. Ele não fez isso com calma. Ele fez isso com indignação, chamando aquele lugar de covil de ladrões. Se Jesus fez isso com um templo físico, imagina o que ele pensa sobre púlpitos que vendem bênção como mercadoria hoje. E aqui está o detalhe que conecta tudo. Assim como os vigilantes entregaram conhecimento fora da ordem de Deus, gerando corrupção em vez de crescimento espiritual, muitos líderes religiosos hoje entregam uma versão distorcida do Evangelho, fora do propósito original dele, gerando dependência financeira em vez de liberdade espiritual verdadeira. Você já deve ter sentido isso na pele, aquela pressão sutil para dar mais do que você pode, aquela culpa implantada quando você hesita em contribuir, aquela promessa de que, se você não semear, Deus vai fechar as portas da sua provisão. Isso não vem do Espírito Santo. Isso vem de uma estrutura que aprendeu a usar medo espiritual como ferramenta de arrecadação. Talvez você já tenha saído de um culto, se sentindo mais pobre no espírito do que quando entrou, mesmo tendo ouvido horas de louvor e pregação animada. Isso acontece porque o foco deixou de ser Deus e passou a ser a manutenção de uma estrutura, de um ministério, de um estilo de vida que precisa da sua contribuição para continuar existindo do jeito que existe. Paulo já alertava sobre isso em 1 Timóteo 6:5, falando de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja fonte de lucro. Fonte de lucro, não fonte de transformação, não fonte de comunhão com Deus. Lucro. A palavra exata que Paulo usou quase 2000 anos atrás para descrever exatamente o que você talvez esteja vendo hoje dentro de certas denominações. E tem outro paralelo que ninguém fala em voz alta. Assim como Azazel corrompeu a humanidade, ensinando técnicas de sedução e aparência, muitas lideranças religiosas hoje corrompem a fé,
ensinando técnicas de persuasão emocional, engenharia de discurso, gatilhos psicológicos aplicados dentro do culto para manter a plateia emocionalmente refém, incapaz de questionar, incapaz de sair. Não é fé o que sustenta esse tipo de estrutura. É dependência emocional cuidadosamente construída, semana após semana, através de repetição, de promessa, de medo disfarçado de zelo espiritual. Isso explica por que, quando uma pessoa finalmente sai desse tipo de ambiente, ela sente algo parecido com um luto. Não é só decepção. É o processo de desconstruir anos de condicionamento, de reaprender a ouvir a própria consciência sem o filtro de uma liderança que decidia por você o que Deus supostamente estava dizendo. Enoque descreve que o conhecimento trazido pelos vigilantes deixou a humanidade vestida de vergonha, incapaz de reconhecer o próprio erro. É exatamente isso que acontece quando um fiel percebe, anos depois, que doou uma vida inteira de recursos para sustentar o estilo de vida de alguém que prometia estar servindo a Deus. Mas, na prática, estava construindo um império pessoal. Essa vergonha silenciosa é o que impede muita gente de falar abertamente sobre o que viveu dentro de certas igrejas. Existe medo de julgamento, medo de parecer que está falando mal da obra de Deus, quando, na verdade, está apenas nomeando um abuso espiritual real, que precisa ser reconhecido para que a cura aconteça de verdade. Não estou dizendo que toda igreja é assim. Existem pastores íntegros, comunidades genuínas, líderes que realmente pastoreiam com o coração de Cristo. Mas a Bíblia é clara. Nos últimos dias, o discernimento vai ser a diferença entre quem permanece firme e quem é levado por qualquer vento de doutrina, como escreve Paulo em Efésios 4:14. 2 Coríntios 11:14 acrescenta um detalhe que deveria te deixar ainda mais atento. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não em monstro, não em figura assustadora com chifres, em luz, em algo bonito, convincente, agradável aos olhos e aos ouvidos, exatamente como muitos ministérios que hoje enchem estádios e prometem milagres em troca de contribuição. E é exatamente esse discernimento que o inimigo mais teme dentro de você. Porque um cristão que estuda, que compara a Escritura com a Escritura, que não aceita tudo só porque veio de um púlpito com microfone e luz de palco, é um cristão muito mais difícil de manipular. Isso não é rebeldia contra Deus, é maturidade espiritual. É o tipo de vigilância que o próprio Jesus pediu em Mateus 24:4, quando alertou: olhai que ninguém vos engane. Olhai, prestem atenção, não aceitem automaticamente. Essa é uma ordem direta de Cristo, não uma sugestão opcional para quem tem tempo sobrando. A mesma estrutura espiritual de engano que operou através dos vigilantes continua operando hoje. Só que trocou o Monte Hermon por telões de LED e trocou juramentos angelicais por contratos de dízimo obrigatório disfarçados de mandamento bíblico, quando a real intenção nunca foi sobre a sua fé, e sim sobre o seu bolso. Quanto mais você entende essa raiz espiritual antiga, mais você consegue enxergar os sinais modernos com clareza. E é exatamente esse tipo de discernimento que separa quem vive uma fé genuína de quem vive preso, sem perceber, dentro de uma estrutura que se alimenta da sua obediência cega. Na parte final desse vídeo, eu vou te mostrar o que a Bíblia realmente promete para quem resiste a esse tipo de engano, e por que essa promessa é infinitamente maior do que qualquer coisa que um púlpito manipulador jamais poderia te oferecer. Essa promessa é simples. Quem persiste em buscar a Deus com discernimento nunca fica exposto ao engano por muito tempo. O Espírito Santo revela, protege e conduz quem realmente quer enxergar a verdade, mesmo quando ela dói. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo que você já sentia, mas não sabia nomear, se inscreva no canal agora, deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais te marcou. Sua fé merece esse cuidado. E se você quer ir além, aprender a reconhecer esse tipo de engano antes que ele destrua sua fé de verdade, o nosso guia, Como Reconhecer o Engano Religioso, está te esperando no link fixado no primeiro comentário. Continue com a gente,
porque o próximo vídeo já vai aparecer na sua tela.